minutos. Terceiro mais votado em 2018 e mais votado nas eleições de 2022, o deputado estadual Bruno Engler vai para o seu segundo mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Alessandra, foram 637.412 votos contabilizados nas eleições do início do mês. Pois é, coordenador do Movimento Direita Minas, Engler é próximo do presidente Jair Bolsonaro, de quem recebeu apoio na eleição, com quem está sempre presente em agendas aqui em Minas, também em Brasília. Itatiaia agora de hoje conversa com o deputado estadual reeleito, Bruno Engler. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar falando com vocês aqui na Itatiaia. Prazer é nosso, deputado. A gente tem ouvido políticos mineiros eleitos ou reeleitos e a ideia aqui é fazer uma entrevista propositiva. Então a gente começa perguntando para o senhor qual que é a sua principal proposta como deputado estadual, sua principal bandeira, seu principal projeto para o estado. Olha, minha principal proposta como deputado estadual é continuar o trabalho que eu fiz aí ao longo dos últimos 4 anos de defesa dos valores conservadores, valores da família, do povo cristão de Minas Gerais. Eu tive o privilégio de ser autor de 4 leis nesse primeiro mandato, dentre elas a lei que congelou o IPVA aqui em Minas, evitou que a gente tivesse nesse ano um aumento de até 30% no IPVA e gerou uma economia de 1,5 bilhão para os mineiros. Eu também fui o principal articulador da gente ter barrado um projeto de um deputado do PT que queria trazer ideologia de gênero para Minas Gerais, que ia multar em até R$175 mil qualquer estabelecimento que impedisse uma pessoa que se diz do gênero oposto de adentrar espaços exclusivos daquele gênero, como saunas, banheiros, vestiários, e que para nós era um projeto extremamente perigoso. E a ideia é continuar nessa linha, com essa mesma posição. Acredito que eu fiz um bom trabalho nesses primeiros 4 anos, até parte disso é a razão do reconhecimento nas urnas, e a intenção é continuar da mesma maneira, com a mesma postura. O senhor falou aí, deputado, de alguns projetos, né, que o senhor apresentou no primeiro mandato. Qual vai ser o foco agora nesse segundo de projetos mesmo? Porque alguns têm pautas mais federais, outros mais locais. Para Minas, qual vai ser o foco para o senhor para esse próximo mandato? Bom, primeiramente, ajudar o governador Romeu Zema a fazer o nosso estado avançar, né? A gente sabe que o governador pegou um estado destruído pelo Pimentel, pelo PT, uma gestão absolutamente desastrosa, uma gestão que confiscou o dinheiro das prefeituras, do IPVA, do ICMS, que pagava o salário do servidor parcelado, que não pagava 13º, e o Zema ficou 4 anos colocando o trem de Minas nos trilhos, colocando a casa em ordem. Agora a gente tem que, de fato, fazer as mudanças que ele se propôs a fazer, e ele vai contar com o PL dentro da Assembleia. E eu tenho também os meus projetos de lei que estão em andamento, que a gente quer que venham de fato a se tornar leis no nosso estado. Eu sou autor do projeto, por exemplo, que proíbe tomadas nas áreas dos presos, nos presídios, para que eles não tenham mais condição de carregar celular. Hoje, o secretário Rogério Greco já faz isso de ofício, mas a gente acha importante ter isso como lei para, se num futuro governo, algum secretário quiser mudar de postura, ele não consiga fazê-lo. Eu sou autor do projeto que coloca o sexo biológico como único critério para inscrição em competições desportivas no estado de Minas Gerais, porque a gente entende que não é justo que pessoas que fazem essa transição para o sexo feminino entrem nos esportes femininos e sejam absolutamente dominantes, como a gente está vendo aí mundo afora, dentre diversos outros projetos. Como eu já sou deputado, a maioria dos projetos de lei que eu tenho intenção de tornar legislação, eles já estão apresentados. Eu tenho mais 4 anos para que eles passem pelas comissões, que eles sejam votados em plenário, depois sancionados pelo governador e de fato se tornem lei. Deputado, a gente observou nos últimos 4 anos, 3 anos e 10 meses, né, para ser mais específico, uma relação difícil do governador Romeu Zema na Assembleia Legislativa. Começou com alguma cortesia, com algumas gentilezas, e depois isso se desgastou principalmente na gestão do atual presidente da Assembleia. Como é que o senhor projeta a relação do governador com a Assembleia nos próximos 4 anos, sabendo que isso é essencial para a votação e aprovação de projetos de interesse do governo? E se o seu partido, o senhor até já disse, mas insisto, o seu partido vai ser base de Romeu Zema na Assembleia? Olha, eu acho que o relacionamento do Zema com a Assembleia vai ser muito melhor, vai ser muito mais harmonioso nesse segundo mandato. O Zema, ele é uma pessoa que aprendeu muito de política. Ele já era um grande empresário, um grande gestor da área privada, mas ele não tinha essa noção do mundo político. Ele entrou muito cru lá em 2019. E agora ele entendeu a dinâmica, o relacionamento com a Assembleia. O governo já está construindo aí para fazer um presidente da Assembleia que seja mais próximo do governo, que possa fazer as pautas caminharem. Em relação ao PL, sim, o PL vai estar na base, até porque
parceria é uma via de mão dupla. A gente está aí no segundo turno mais importante da história do Brasil, onde o que está em jogo é, de fato, a liberdade do povo brasileiro. E o governador Romeu Zema, reeleito em primeiro turno, ele poderia ter se obtido. Ele poderia ter falado, olha, vou ficar fora dessa, vou ficar em casa tomando um chazinho. E ele não, ele se posicionou, ele apoiou o nosso presidente Bolsonaro. Cada dia ele deixa mais claro toda a oportunidade que ele tem de se pronunciar o desastre que é um governo do PT. E ele melhor do que ninguém sabe isso, porque ele pegou nosso estado destruído pelo Pimentel. Ele sempre fala das parcerias que o governo federal do presidente Jair Bolsonaro tem para com Minas Gerais e vai continuar tendo, caso seja reeleito. Então, ele tem sido um aliado muito importante nesse segundo turno. E da mesma forma que ele entrou em campo pelo Brasil, pelo presidente Bolsonaro, nada mais justo que nós, do PL, que somos aliados ao presidente Bolsonaro, o ajudemos também a fazer Minas Gerais caminhar. Deputado, o senhor falou aí em parceria, né, em ajuda e via de mão dupla. E aí eu queria entender como é que isso deve funcionar na Assembleia a partir do ano que vem, porque no último mandato do governador Zema, a gente viu algumas categorias descontentes com alguns andamentos, por exemplo, forças de segurança, que chegaram a fazer manifestações, forças de segurança essas que são da base também do senhor, né? Como é que vai dar, o senhor vai fazer, como é que dá para equilibrar esses dois pratos aí? Porque tem essa via de mão dupla com o Zema, que às vezes pode não agradar a sua base. Olha, eu acho que a chave para solucionar esses problemas é, de fato, o diálogo, é chegar num meio termo. A gente sabe que o governador ele não quer prejudicar categoria nenhuma, só que ele tem toda essa preocupação com responsabilidade fiscal, com os gastos públicos, e o que a gente precisa fazer é sentar e negociar para chegar a um entendimento de maneira razoável, não fazendo oposição por oposição ou querendo atrapalhar o andamento do governo, mas, é claro, apresentando uma visão que leve em conta também as categorias que cada um da base representa, em especial aí a questão da segurança pública. Então, isso tudo tem que ser conversado com o governador para que a gente consiga ajudá-lo a avançar nas suas pautas, mas é claro que a gente vai sempre levar em consideração aqueles que nós representamos. Então, os interesses da segurança pública, eles vão estar sempre com o nosso olhar de cuidado, com o nosso olhar de preocupação, e isso vai ser levado junto ao governo, junto a uma Secretaria de Fazenda, junto a uma Secretaria de Governo, para que a gente consiga chegar no entendimento do que é razoável para ambas as partes, mas não num ambiente de confronto, mas num ambiente de construção. Deputado, houve uma decisão em Brasília de mudança no ICMS dos combustíveis de cada estado, né? Cada estado praticava uma alíquota diferente, foi estabelecido um teto. Minas Gerais acabou perdendo, o governo do estado alega queda na arrecadação na casa de 3 bilhões de reais. Como é que vai ser feita a compatibilização dessas perdas? O senhor vislumbra algum projeto, alguma iniciativa que possa compensar o governo do estado dessas perdas, aumento de impostos? Olha, minha intenção não é de forma nenhuma votar aumento de impostos, eu também acho que não seja a intenção do governador. O governador sempre se colocou contrário ao aumento de impostos, sempre defendeu a diminuição de tributos. Essa compensação, eu acho que ela pode vir a ser feita talvez em um eventual acordo com a União ou mesmo num enxugamento de máquina pública, mas eu sinceramente não consigo vislumbrar o governador querendo puxar essa arrecadação através de aumento de impostos. Eu não acho que seja da postura dele, ele não terá essa iniciativa. Deputado, vamos projetar um pouquinho uma disputa que vai vir fatalmente aí a partir do ano que vem, mas na verdade nos bastidores já começa agora, né, que é a presidência da Assembleia. A gente vai falar isso inclusive daqui a pouquinho na coluna do Lucas Ragazzi. Eu queria te ouvir como é que a bancada do PL, se é que já tem negociado isso, em que termos está essa negociação, se vocês pretendem disputar a presidência da Assembleia e mais, como que vocês pretendem possivelmente compor o governo Zema, já que existe esse laço agora, né, essa parceria, como o senhor mesmo definiu. Vocês pensam em secretaria, isso está sendo discutido, ou como que está essa discussão com relação à presidência da Assembleia? Olha, Alessandro, eu posso falar por mim, a minha preocupação no momento é uma só, que é a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Porque se o Lula ganhar, vai ser um desastre para o nosso país, vai ser um desastre para o nosso estado, vai ser a volta da roubalheira generalizada, dos escândalos de corrupção, vai ser o início de medidas autoritárias, o nosso país vai caminhar para o lado da esquerda, para o lado que vários países da América Latina estão caminhando, principalmente com o Supremo Tribunal Federal, que esteja alinhado ali ao Lula. É um cenário muito perigoso, então a minha principal preocupação é segundo turno, até porque o Lula veio aqui em Belo Horizonte ameaçar Minas Gerais, né? Dizer que o Zema ia sentir remorso, ia se arrepender
de não apoiá-lo. Isso não é uma ameaça ao governador, isso é uma ameaça ao nosso Estado. É dizer que se ele for eleito presidente da República, Minas Gerais vai ficar 4 anos à míngua sem receber recursos do governo federal, porque é isso que o PT faz. O PT faz a política dos amigos. Então, a minha preocupação neste momento é com o segundo turno, é com a reeleição. Eu tenho trabalhado para conquistar os votos para o presidente Jair Bolsonaro. Não estou participando ativamente ainda dessa construção de presidente da Assembleia ou de uma eventual composição com o governo. A partir ali do dia 30, dia 31, quando o segundo turno tiver passado, aí eu vou me investir realmente nessas questões que são questões importantes, mas que para mim não são a prioridade no momento. Muito bem, ouvimos aqui no Itatiaia agora, numa entrevista ao vivo, o deputado estadual mais votado de Minas Gerais, reeleito para o segundo mandato, Bruno Engler, que é do Partido Liberal PL. Deputado, obrigado pela visita do senhor aqui aos estúdios da Itatiaia. Espero que tenha gostado de nossas novas instalações e retorne mais vezes. Boa tarde. Eu que agradeço aqui o espaço, a oportunidade, realmente muito bacana, um estúdio novo, não conhecia. E para encerrar, faço um pedido aí de reflexão ao ouvinte, qual Brasil que ele quer. Se ele quer a volta da roubalheira, da esculhambação, se ele quer um governo federal que vai ignorar Minas Gerais por 4 anos, que é o Lula, ou se ele quer um governo sério, honesto, que dá resultado, que é parceiro do nosso Estado e que vai ajudar Minas Gerais a crescer, que é o presidente Bolsonaro 22.